Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia e andrologia. Hoje eu vim falar com vocês sobre formas de repor a testosterona. Nesse cenário aqui eu estou falando para os pacientes que têm uma queda hormonal, aqueles pacientes que estão com a testosterona baixa buscando uma forma de reposição. Eu não estou conversando com aquele camarada que quer fazer um anabolismo, quer tomar testosterona para aumento de desempenho muscular, força muscular, enfim. Então vamos aprender um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar sobre as formas e no final também vou falar o preço das reposições hormonais disponíveis no mercado. Bom, como eu falei inicialmente, eu vou conversar com aqueles pacientes que estão com a testosterona baixa. Tem um nome para isso, tem uma doença que chama DAEM, deficiência androgênica do envelhecimento masculino. É isso mesmo, com o envelhecimento a gente tem uma atrofia natural da glândula do testículo, que é uma glândula, e essa glândula ao atrofiar, ela vai entrando em falência primária, né? Vai entrando numa queda na produção hormonal, que é de responsabilidade do testículo. Com isso, o paciente vai ter alguns sintomas. Lembrando, pessoal, que aqui no canal eu tenho um vídeo só sobre sintomas de queda da testosterona, mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Esses sintomas vão fazer parte de 3 grupos de sintomas. São sintomas físicos, sintomas cognitivos e sintomas sexuais. Os sintomas físicos geralmente são os primeiros a serem percebidos pelo paciente. A gente está falando do paciente que começa a ficar mais animado, mais fraco, com dificuldade de pegar, ir na academia e fazer um exercício físico que ele estava acostumado a fazer. A recuperação muscular se torna mais lenta, então ele fica com a fadiga muscular, com dor muscular por mais tempo, demora mais para poder voltar a fazer aquele exercício físico. Durante o dia a dia dele de trabalho, ele está mais estafado, mais preguiçoso. Então esses seriam os sintomas físicos: dificuldade de perda de peso, dificuldade de ganho de massa magra. Então esses seriam os sintomas físicos mais comuns. Dentro da área de sintomas cognitivos, eu estou falando de irritabilidade, insônia, falta de memória, falta de concentração, que podem aparecer também. E sintomas sexuais, principalmente a queda da libido, a queda do tesão. Esse seria o mais comum e esse é o mais comum do paciente procurar a gente também. Existe também a disfunção erétil de causa hormonal, mas a gente está falando do paciente que está com a testosterona muito baixa, tá? Mas também é possível. Dito isso, a gente lembrando esses sintomas, se o paciente tiver um grupo desses sintomas, uma variável desses sintomas aí que a gente acabou de citar, somado a uma queda laboratorial da testosterona, tem um vídeo aqui no canal dizendo quando que a sua testosterona está normal, quando está baixa. Em relação a esse valor normal da testosterona, ele é um pouco conflitante, as sociedades variam, né? A Sociedade Brasileira de Urologia fala uma coisa, de endocrinologia fala outra coisa, a americana fala uma coisa, a europeia fala outra coisa. Então, ela vai em torno de 280, 300, 350. Aqui no Brasil, para diagnosticar essa DAEM, o déficit androgênico do envelhecimento masculino, a gente fala de presença de sintomas somada a uma testosterona abaixo de 300. O ideal mesmo é a gente ter um histórico pessoal daquele paciente. 300 pode ser normal para você, pode ser baixo para mim, pode ser normal para outro colega. Então o ideal é a gente ter um histórico individual do paciente. Quanto era a testosterona dele há 2, 3 anos atrás, quando ele estava tudo bem, e quanto que está agora? Será que abaixou mesmo? Beleza, então se a gente tem sintomas somado a essa queda hormonal, está diagnosticado a DAEM, essa deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Sendo diagnosticado, a gente vai partir para as formas de reposição. Então vamos lá. A primeira forma que eu queria citar para vocês é a forma transdérmica. É um gel transdérmico. Então no mercado é chamado de androgel, é vendido como androgel. Você pode manipular também em farmácia de manipulação. O paciente tem que passar todos os dias em áreas sem pelo, idealmente no mesmo horário. Passou na área sem pelo, aqui embaixo do braço, aqui mais ou menos no corpo, beleza? Lavou a mão, tem que lavar a mão, porque senão você vai sair transmitindo testosterona aí por aí. E você vai esperar 10 minutos, aí, 5 a 10 minutos para secar aquele hormônio, para depois você tocar o barco, tocar seu dia. Qual que é o problema? Qual que é a vantagem? A vantagem é porque você consegue uma exposição à testosterona mais regular, diário, teoricamente simulando mais um estado mais fisiológico. Qual que é a desvantagem? Eu dependo da disciplina do paciente. O paciente tem que passar todo dia, no mesmo horário, todo esse esquema, essa rotina, lavar a mão, espera secar. Então, muitos pacientes na correria do dia a dia esquecem um dia, esquecem outro dia. Então, na minha prática, pessoal, eu tenho passado cada vez menos, para ser sincero para vocês. Só quando o cara não gosta de injeção, não quer tomar injeção, enfim. Por quê? Porque eu dependo dessa disciplina dele. Então, na prática, eu acabo não vendo resultado, não só clínico, como terapêutico também. O custo disso aí vai variar em torno de 215 reais,
R$200, 250, de 200 a 250 reais, dependendo da farmácia ou das vantagens que você tem com a farmácia. Isso por mês, tá? Eventualmente, um sachê por dia pode não ser suficiente para o paciente. Ele pode ter que passar 2 sachês. Então esse preço já sobe para R$400 por mês. Sobe um pouquinho mais. Não é das formas mais baratas de reposição, você vai ver aqui as outras formas também. Outra forma que é muito usada são as formas injetáveis. Injeção de testosterona intramuscular. E aí você tem 2 grupos hormonais. A testosterona injetável de curta duração, que é metabolizada mais rápido, exigindo injeções com maior frequência, e testosteronas intramusculares injetáveis de longa duração, com metabolização mais lenta, simulando melhor um estado mais regular de testosterona, podendo tomar as injeções com uma frequência mais larga, né? Demorando um pouco mais para a próxima injeção. Vamos falar primeiro da curta duração. A curta duração seria o Deposteron ou o Durateston. O Deposteron é mais usado. O Durateston, na verdade, é um mix, ele é um blend de várias testosteronas. O Deposteron, que é o mais usado para isso, hoje em dia ele está em torno de 140 a 150 reais. É o cipionato de testosterona. A questão dele, a vantagem dele, já foi muito mais barato que isso. Ele teve um reajuste muito grande agora porque é uma das drogas muito falsificadas. Então ele teve um reajuste grande, talvez para evitar isso daí. E aí é o seguinte, ele faz um pico de ação muito alto, em 10 dias depois da aplicação já tem um pico de ação muito alto, chegando a uma testosterona alta. E aí depois ele vai caindo rápido. Geralmente o paciente tem que tomar essa injeção de novo a cada 3 semanas ou a cada 2 semanas, dependendo. Ou então tem paciente que pode tomar uma vez por mês, dependendo da metabolização individual de cada um. Mas ele tem a desvantagem que é essa questão irregular. Quando você está fazendo uma reposição hormonal, você não quer grandes variações de testosterona. Você quer jogar a testosterona dele para um valor normal, o objetivo não é ficar suprafisiológico. Você quer jogar a testosterona dele para níveis fisiológicos e manter de uma forma mais regular. Se você faz pico lá em cima, o cara se sente muito bem, libido alta, né? Logo depois cai, depois você aplica de novo. Então não é isso que a gente procura. Então ele tem uma certa desvantagem. Ele tinha uma vantagem maior em relação ao custo, hoje em dia nem é tão vantajoso assim. Pensa que é 150 reais uma ampola, você vai tomar a cada 3 semanas, então mais ou menos 2 por mês ali, então cerca de 300 reais por mês, já não é mais tão vantajoso assim. Aí você tem os injetáveis de longa duração, é o 1-decilato de testosterona. A gente está falando do Nebido, famoso Nebido, tem o Ormus também, hoje em dia tem genérico dessa formalidade. Aí gira em torno, a depender da marca que você vai fazer, mas gira em torno aí, sem contar o genérico, de 250 a 600 reais, dependendo da marca, da farmácia que você vai comprar. Mas em geral ali a gente consegue 300, 350 reais, um excelente produto que você vai começar a tomar injeção a cada 3 meses. Lembrando que a gente está falando de longa duração. Então ele demora para ser metabolizado, ele consegue um valor mais estável da testosterona, mais regular. Então o cara toma injeção a cada 3 meses, em torno aí de 300 a 350 reais. Na minha prática clínica, confesso a vocês que essa é a modalidade que eu mais uso e vou explicar por quê. E por último, eu preciso falar com vocês sobre os implantes subdérmicos de testosterona. Os pellets de testosterona ou chip de testosterona. Então, de chip é besteira, isso é mercado, né? Chama de chip, você acha que é uma coisa eletrônica que vai soltando ali testosterona aos poucos. Na verdade, é simplesmente uma aplicação subcutânea de testosterona. Isso aí existe há muitos anos, tá, pessoal? Isso não é novo, não. A questão é que ficou uma coisa meio comercial, né? Faça injeção, pellet de testosterona, subcutâneo. Na verdade, é um comprimidinho assim, um pelletzinho que vai jogar, ele vai fazer um túnel subcutâneo, subdérmico, vai colocar aquele pellet, aquele comprimidinho ali e aquilo vai soltando testosterona aos poucos. A propaganda disso aí é que ele vai durar ali 6 meses a 8 meses, liberando a testosterona e mantendo a sua reposição. Porém, a grande parte dos trabalhos mostram que depois de 4 meses você já tem uma redução importante, podendo cair testosterona a ponto de você estar em níveis novamente baixos, né? Precisando, teoricamente, de uma nova aplicação. O problema é que essa forma de reposição varia de 6 a 8 mil reais e você tem que fazer um túnelzinho de testosterona ali tantas vezes por ano. Então, assim, é muito caro, na minha opinião, e não oferece grandes vantagens quando eu falo de nível de testosterona comparado aos injetáveis de longa duração. Funciona. Tô falando aqui contra o chip de testosterona ou pellet. Não tô falando contra. Excelente tratamento,
repõe hormônio sim, e eventualmente se você tiver uma metabolização lenta do hormônio, você vai poder fazer isso aí 2 vezes por ano, maravilha. Mas muitos pacientes, eu posso dizer inclusive que a maioria dos pacientes, depois de 4 meses, já caiu a testosterona e ele precisaria de uma nova aplicação. Portanto, assim, eu acho pouco justificável o preço que se cobra para não apresentar uma vantagem muito grande em relação à testosterona de longa duração aos injetáveis. Então, assim, é bom, mas é muito caro. Então, o custo-benefício, na minha opinião, não entrega para o paciente o que eu gostaria que entregasse para esse preço que é pago. E eu, sinceramente, aqui, pessoal, no meu consultório, eu não vou oferecer para o cara um negócio que custa 8 mil reais em comparação a outro que gasta 300, 400 reais. E, na minha opinião, não tem muita vantagem em relação a isso aí. Beleza, pessoal? Então, eu queria trazer isso para vocês, todas essas informações, para que você tenha arcabouço necessário para perguntar para o seu urologista, para o seu endocrinologista. Não use esse vídeo para indicar, nem para brigar com ninguém, não. Mas use isso como matéria-prima para que você possa discutir com o seu médico a melhor forma de reposição hormonal para você. Beleza, pessoal? Um abraço!